todos, este é o Momento Papo de Mãe. Muitas crianças, quando entram na pré-adolescência e adolescência, acabam engordando. O ganho de peso de uma hora para outra não é legal para a saúde nem para a autoestima. Mas por que será que isso acontece e o que é possível fazer para evitar? Quem vai nos orientar sobre este assunto é o endocrinologista Fabiano Lago. Mas antes a gente vai conhecer a Cleide, que tem 2 filhos, o Vitor, de 13 anos, e a Vitória, de 16. Como é que está essa preocupação lá na sua casa em relação às crianças, aos adolescentes? Aos adolescentes, né? Pois é, lá em casa nós nos preocupamos bastante com a questão alimentar. Eu procuro fazer alimentos saudáveis. Lógico que aos finais de semana, né, eles se alimentam com outras coisas que eles gostam. Mas eu procuro, durante a semana, fazer alimentos saudáveis, saladas, verduras, legumes, para que eles tenham esse hábito de se alimentar de forma saudável e natural. E aconteceu com algum dos seus filhos de ganhar peso na hora de entrar na adolescência? E sim, com a minha filha, né, com a Vitória, a partir dos 11, 12 anos, que foi quando ela iniciou o período menstrual, ela ganhou um pouco de peso e a questão também da ausência de atividade física. Ela tem bastante resistência para fazer atividade física. Costuma acontecer isso, doutor, das crianças quando elas entram na adolescência de ganhar peso e por quê? Olha, é muito comum esse fenômeno e, infelizmente, ele está cada vez mais frequente. Existem pesquisas que mostram que, se a gente for comparar com a década de 70, para cada criança, adolescente obeso da década de 70, hoje tem 10 crianças com sobrepeso ou obesos. Então, está explodindo a obesidade na adolescência, por diversos fatores, tá? Mas o principal deles é que as crianças se movimentam menos. Elas ficam muito com o celular na mão, com o tablet na mão, com o videogame na mão, né? E hoje existe toda uma indústria, né, que tenta fazer com que a criança consuma alimentos calóricos, ricos em açúcar, ricos em gordura. Então, nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais engordativa. Mas, doutor, tem alguma questão hormonal da adolescência também que pode desencadear um ganho de peso? O que é muito importante a gente frisar é que o ganho de peso da primeira infância, aquela criança com 7, 8 anos, não está tão ligado com a obesidade do adulto. Mas o ganho de peso da adolescência está extremamente ligado com a obesidade na vida adulta. Por que isso acontece? Porque quando a gente engorda na vida adulta, nós aumentamos o tamanho das nossas células de gordura. Para emagrecer, nós teremos que diminuir. Mas se a gente engordar na puberdade, a gente não aumenta o tamanho das nossas células de gordura. Nós duplicamos, quadruplicamos, ou nós multiplicamos muito. Por quê? Porque na adolescência, os hormônios precisam estar em níveis maiores para ocorrer aquilo que a gente chama de estirão do crescimento, né? Não tem aquela hora que o adolescente dá um estirão do crescimento? Para acontecer aquilo, é preciso que, digamos, os hormônios estejam orquestrados para a multiplicação celular. Então, se o adolescente ficar mais gordinho na puberdade, ele vai multiplicar tantas células de gordura que vai criar o terreno para a obesidade e até para a obesidade mórbida na vida adulta. Cleide, o que você acha que acontece com a sua filha? Que ela praticava atividade física antes? Porque hoje você falou que ela não pratica. Hoje não pratica, por conta das atividades escolares também, que cada vez mais exige, né, um comprometimento deles, mas quando ela era menor, tinha as atividades do colégio, então tinha as atividades extras, que compunha balé, jazz, atividade física propriamente dita, que é a aula de educação física, ela participava. E creio eu, já levei algum especialista, ela fez acompanhamento com endocrinologista, com até mesmo com a nutricionista, né? A família toda acabou indo na nutricionista para fazer o acompanhamento. Então, assim, esse ganho de peso que ela teve é o fator hormonal, o fator da primeira menstruação e a ausência de atividade física. Uma coisa que a gente ouve muito falar é sobre metabolismo, que isso muda de uma pessoa para outra. O que é esse metabolismo? E realmente, doutor, existem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, que são aquelas que a gente olha, são as magrinhas, e tem aquelas que, mesmo tendo a mesma alimentação, vão engordar porque o metabolismo é diferente? A gente sabe, assim, que a propensão ao ganho de peso,
ela muda de pessoa para pessoa e de adolescente para adolescente. Mas se a gente detectar que aquele adolescente tem uma propensão maior ao ganho de peso, é ali que a gente tem que intervir o mais cedo possível, né? Lembrando que na adolescência a gente vai formar a estrutura básica do nosso corpo. Aquela estrutura que você formar dos 12 aos 16 anos, você vai carregar o resto da vida. Quer dizer, se você dos 12 aos 16 for obeso, você não está condenado a ser obeso, mas vai ser mais difícil você ser magro. E se você formar uma estrutura mais atlética, essa estrutura você também carrega com você. Você pode até engordar no futuro, mas difícil você ser um grande obeso. Agora, não é fácil lidar com o sedentarismo na adolescência. Não, e tem outro fator que acaba atrapalhando, que é o sono, né? Os adolescentes têm muito sono por conta dos hormônios, exatamente, né? Exatamente. Agora, o que é importante? O importante é, assim, ele ter um bom diálogo com o pai, com a mãe e com o médico. Então, eu trato de uma forma, assim, individualizada cada adolescente que vai ao consultório. E, claro, aí depende do que é mais importante para aquele adolescente, a gente tenta gerenciar esses problemas. Então, o nosso papo sobre ganho de peso na adolescência continua daqui a pouco, depois do intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta e o papo é sobre ganho de peso na adolescência. Doutor, o adolescente também come muito mais e daí precisa ter esse cuidado de não exagerar na comida? Não dá para colocar todo mundo, né, na mesma sacola, vamos dizer assim. Mas, muito frequentemente, os adolescentes comem muitos doces e muito alimento industrializado. Então, a gente tem que orientar isso. E, na verdade, assim, a gente vai fazendo algumas barganhas, né? Conforme o adolescente for adotando novos hábitos, eu peço para os pais premiarem, de certa forma. Não prêmios materiais, mas tipo, olha, você quer posar tanto na casa do vovô? Se você adotar esse novo hábito, você vai passar o fim de semana com o vovô. Aquela pescaria que se queria fazer, a gente pode, né? Conforme vão adotando novos hábitos, isso vai estimulando o adolescente. Doutor, né? dá pra gente colocar a culpa nos hormônios mais uma vez, né? Porque com essa oscilação de humor, aí acaba comendo mais doce, mais chocolate. Os pais também não podem deixar essas guloseimas, esses produtos industrializados muito à disposição, né? É verdade. Como que é na sua casa? Aqui? Pois é, a pediatra deles, eles passam com o mesmo médico desde pequenininhos, isso ajuda bastante porque ela tem todo o histórico deles. E ela sempre me diz assim, Cleide, se não tem em casa, eles não vão consumir. Lógico que você não vai ficar, não vai dar uma bolacha, uma guloseima uma vez ou outra no fim de semana, tudo bem. Mas ter isso como hábito, como cotidiano, não. Porque eles só vão comer o que você comprar. Você é responsável pelo que você põe na sua casa e na alimentação dos seus filhos. Não, e é bem isso. O excesso de doces e tal, ele próprio estimula a criança a buscar esse alimento. E muitas vezes os alimentos industrializados são mais fáceis de preparar, né? Mas não pode. São mais fáceis de preparar, são mais rápidos de consumir e são menos sacietógenos. Eles não tiram o apetite da pessoa. Às vezes uma criança, ela passa a tarde comendo bolacha e vai ter mais fome ainda à noite. E tem muito sódio também nesses produtos, né, doutor? Claro, geralmente é rico em açúcar e rico em sódio. Agora, doutor, quais os riscos dessa obesidade, desse ganho de peso na adolescência para a saúde? Os riscos são que as doenças que eram típicas dos adultos já estão prevalentes na adolescência. Hoje a gente tem diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes do adulto, na adolescência. Hipertensão na adolescência. Excesso de gorduras no sangue na adolescência. Claro que não é para todo o adolescente que está com excesso de peso que vai ter, mas está muito frequente. É grave, já. né? É grave, é grave. E tem a questão também psicológica também, né? Porque quando os adolescentes estão um pouco acima do peso, eles ficam envergonhados, não se sentem bem. No caso da sua filha, como que ela fica com essa questão? Ela é uma adolescente como muitas, muito bonita, né? Então, ela é muito alta e você não consegue notar que ela ganhou um peso, porque fisicamente está tudo bem.
porque o fato dela ser alta, as adolescentes agora têm essa estratégia, né? Eles são bem desenvolvidos e isso acaba meio que camuflando. E ela tem uma autoestima muito grande. Agora, Roberto, acho super importante o que você falou. Os pais têm que tomar muito cuidado para não colocar rótulos nos adolescentes. Sim. Então, não chamar que está gordinho nem nada. É alimentação saudável, é para ter um corpo mais atlético, mas cuidado para não rotular, porque a adolescência, ela já é uma fase de muita insegurança. Ela é uma fase que o adolescente está formando a personalidade. E eu noto, às vezes, que se ele se sentir rotulado, isso até um impedimento a mais para ele fazer atividade física. Ele já se sente o mais lento, o menos ágil. E, às vezes, aí vai uma dica para os pais de não querer só que o filho pratique futebol ou esses esportes mais tradicionais. Às vezes, uma arte marcial, um judô, uma coisa assim, o adolescente com sobrepeso não vai se sentir tão intimidado. Entendi. Doutor, qual a dica para o adolescente que está acima do peso e que está com esse conflito com a autoestima, está com a autoestima muito baixa? Qual a dica? Primeiro, assim, não ser muito rigoroso consigo próprio e evitar comparações. A gente não tem que se comparar com o artista da televisão. A gente tem que tentar buscar a melhor versão de nós mesmos, né? E dizer que ele tem que ser assim, um pouquinho guerreiro para atingir aquele melhor dele. Agora, ninguém vai exigir determinado esporte, não é? Tem que ir na academia. Você não gostaria de jogar ping-pong com teu pai? Você não gostaria de jogar vôlei no portão de casa? Tem que ser uma coisa prazerosa isso, também, qualquer coisa que tire ele do sofá. Às vezes o que eu faço, assim, as crianças ficam muito no videogame. Eu digo, tá liberado o videogame em casa, desde que seja igual ao número de horas que passa o tempo brincando lá no jardim. Doutor, eu separei uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook, é da Kelly Gonçalo, de Campinas, São Paulo. Ela diz o seguinte, sou mãe da Sofia, de 6 anos. Ela pesa 23 quilos. A pediatra disse que ela está mais ou menos uns 5 quilos acima do peso. Não vejo ela tão gordinha assim. Devo me preocupar ou 5 quilos não é tanta coisa assim? Eu acho assim, que se houve um ganho de peso de 5 quilos relativamente recente, ou no último ano, ela tem que se preocupar, porque isso, se ela não está gordinha hoje, ela pode vir a ser em breve. E hábitos saudáveis, independente do peso, fazem bem. Então, esporte na infância faz bem, não só para manter peso, gente. Faz bem para o rendimento melhor no colégio, para a autoestima, para se sentir mais ágil na vida. Então, eu acho que hábitos saudáveis, ela pode tentar orientar a filha dela, mesmo que ela ache que a filha não está muito gordinha. Tá legal. Cleide, olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua presença aqui no Momento Papo de Mãe, contar as histórias da sua família. Muito obrigada. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. O doutor que veio de Curitiba, né? A gente grava em São Paulo. Obrigada por ter vindo. Quer deixar o site? Olha, o site é do SPA que eu trabalho em Curitiba, que é www.estanciadolago.com.br. Quem tiver dúvidas, eu estou lá para responder. Tá ótimo, obrigada. E antes de terminar o programa, eu quero lembrar a todos que vocês podem participar do Momento Papo de Mãe pelo aplicativo Cultura Digital, disponível para Android e iOS. É só baixar no seu celular e não precisa pagar nada. Mande um vídeo pra gente, estamos esperando. Até a próxima! Participe! Até!